de mulheres. De mulheres. É uma coisa que vai ali. É, verdade. Agora viram os 3 livros novos? Ai, que legal! Inclusive, depois eu vou falar com o senhor, porque eu preciso pedir mais livro, então não sei como é que eu faço, não sei se... Os Do meus... seu, de Muti? Quando estava chegando em Nilópolis, na rua, aí deu fratura ali, e olha perto que, do tornozelo. mesmo a senhora jogando no time que foi campeão da Libertadores Brasileirão, ainda quebrou a perna? Seu trabalho tá lindo, Ah, tá? obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Então vou ficar só no áudio agora. Tem uma música aqui, tem uma música aqui no Rio de Janeiro, né, que é um funk, né, que diz que um tapinha não dói. Então eu tô preparado para tomar esses tapinhas que não dói. Então... O padre Doni, Né? Porque o gênero literário defesa comporta algumas coisas, né? Que fazem parte justamente desse gênero. Então, com muito carinho, a sua querida esposa, a nossa amiga Sheila, que está ali do lado. Depois, os convidados e convidadas, né? Temos aqui vários que estão da pós-graduação, da graduação. Temos o Esdras, o pastor Esdras, que está ali, é nosso egresso. E a Jane, olha lá a Jane. Depois... tem quem vai sofrer nos próximos meses, o Wagner, que está com defesa ali para começo do ano. Enfim, temos bastante gente. Depois, a irmã Ana Carolina é uma colega de turma hoje de curso do Adalberto. O Adalberto fez questão de convidar e ela que já está ali, ó, já entrou, né? Então, muito obrigado. Depois, é claro, os outros, sintam-se todos com muito carinho mencionados. É a nossa última defesa deste ano 2024. Agradeço ao Adalberto, está defendendo antes do tempo. Poderia até ter defendido um pouquinho antes. Fui eu que pedi que segurasse, porque nós tínhamos muitas defesas e nós entramos assim no final do primeiro semestre. Pecado irremissível, pecado não perdoado, pecado imperdoado, pecado que não tem perdão, que nos coloca um grande desafio. Se teria alguma coisa que Deus não poderia perdoar, se nós chegaríamos então a esta situação, né? Nós temos, eu confesso que há muito tempo não via tantos artigos. Padre Heitor, que gosta de ver muitos artigos numa tese, né? Tantos assim como nós temos aqui. Então, a bibliografia é boa, o número de artigos, né? Metodologia, nós temos as duas, o método histórico crítico e a novidade, a exposição do tema. Essa mesa, essa banca, aos professores externos, professor Leonardo Silveira, professor Doaldo Belém, aos professores da casa, professor Heitor, uma alegria poder rever o senhor, ao professor Fábio também, e cumprimento aos senhores, um prazer muito grande poder estar aqui defendendo essa tese, que creio eu que também vou sair daqui bem enriquecido com as orientações que receberei dessa digna banca. Também a todos, parentes, familiares, amigos, professor Esdra, que foi meu orientador lá na FAICAD, um prazer também. Tem gente do Espírito Santo assistindo, um abraço, e outras pessoas que talvez entrem ainda para assistir a nossa defesa. Uma alegria muito grande ter sido orientado pelo padre Valdeci, e agradeço também pela temática, foi desafiadora, mas muito prazerosa de pesquisar, porque acredito ser dúvida de muitas pessoas. Claro que não esgotamos aí a pesquisa, mas buscamos alcançar algum esclarecimento para poder dar uma resposta satisfatória para aquelas pessoas que têm algum tipo de dúvida sobre essa temática. E aí eu vou ler aqui o meu resumo sobre a tese. A nossa pesquisa tem como título a blasfêmia contra o Espírito Santo e o não perdão. Mateus 12, 22 ao 32, à luz da análise retórica bíblica semítica. Nesta perícope, há
a sentença da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a questão mais importante dentro deste texto. Haja vista que o evangelista Mateus a inicia com um homem endemoniado, cego e mudo, sendo trazido até a presença de Jesus, que o cura de suas enfermidades diante dos fariseus e da multidão. O evangelho de Mateus não é o único que traz a controvérsia entre os fariseus e Jesus, que vai desencadear o fatídico enunciado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os evangelhos de Marcos, 3, 20 a 30, e Lucas 12, 10, também abordam o assunto e nos permitem perceber a importância que a primeira igreja deu ao problema do pecado imperdoável. Esta pesquisa, porém, se concentra no texto da perícope de Mateus 12, 22 ao 32, como objeto material em que é analisada a questão do pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo como sendo um pecado sem perdão, que é o objeto formal desta pesquisa. Em seu evangelho, Mateus tem questões que são caras e complexas à sua comunidade. O autor trata de assuntos relacionados ao comportamento cristão, na perspectiva do mandamento de Cristo, em Mateus 5, 7. Procura-se com o tratamento dos pequeninos, preocupa-se com o tratamento dos pequeninos e de diversos outros casos no seio da igreja, Mateus 18. Aborda sobre o complexo problema do divórcio e sobre os riscos no grupo de fiéis, Mateus 19. Explica o profundo mistério da parousia de Cristo e seus desdobramentos, Mateus 24, 25. Apresenta com detalhes a prisão, morte e ressurreição de Jesus, Mateus 26 ao 28. E por fim, traz à tona o problema do pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo e o não perdão, em Mateus 12, 22 ao 32. Que com certeza não apenas estarreceu a primeira comunidade, bem como as tradições cristãs posteriores e próximas a elas, e inclusive aos cristãos da atualidade. O texto de Mateus 12, 22 ao 32 tem um importante tema a respeito do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A novidade desta pesquisa concentra-se no objetivo de examinar o significado do pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, fazendo uma conjugação da análise retórica bíblica semítica com o método histórico crítico, como ferramenta complementar de leitura para o desenvolvimento e compreensão dessa temática na comunidade mateana e o que ela significou não apenas para este grupo de fiéis, mas também o que se compreende sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo na atualidade. A presente pesquisa está delimitado à perícope de Mateus 12, 22 ao 32, para analisar a temática da controvérsia entre os fariseus e Jesus, no que diz respeito à sua autoridade de curar os enfermos pelo poder do Espírito Santo e a acusação dos fariseus de que Jesus expulsa os demônios por Beelzebul, que caracterizou o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, cometida pelos opositores de Jesus no momento da cura de um endemoniado cego e mudo. A temática aqui indicada se reveste de um importante alcance exegético, bíblico, teológico, pastoral, por demonstrar um aspecto que possibilita esclarecer o objeto da pesquisa. Uma outra característica intrínseca desse tema é a sua relação com os paralelos de Marcos 3, 20 ao 30 e Lucas 10, 12, que descreve com algumas semelhanças e dessemelhanças o relato do pecado imperdoável, posto que pelo texto base desta pesquisa em Mateus 12, 22 e 32. Porém, Marcos e Lucas não são os objetos de estudo de nossa pesquisa por termos escolhido o texto de Mateus. Desta forma, pesquisar a perícope de Mateus 12, 22 ao 32 nos permitiu ver a beleza que existe dentro do Evangelho de Mateus e a importância que ele tinha na igreja primitiva. Nos dias atuais, é perceptível o significado e a estigma deste escrito para a igreja primitiva. A perícope de Mateus 12, 22 ao 32 faz parte do conjunto de textos do referido Evangelho, sendo uma obra-prima inspirada por Deus e utilizada por uma comunidade de fiéis que a recebeu como um livro de ensinamento e discipulado. Quanto à metodologia, optou-se pela pesquisa bibliográfica, análise textual, a sintaxe da língua grega e os recursos da crítica histórica. Faremos o uso do método histórico crítico e da análise retórica bíblica semítica,
cônscios de seus limites, principalmente no Evangelho de Mateus, por este formar uma interpretação caracteristicamente teológica. Desta metodologia, usamos os fundamentais passos exegéticos estabelecidos pela pesquisa. A presente investigação será também desenvolvida com base nos exames do texto bíblicos a partir do Novo Testamento Grace, Nestre Allen, 28ª edição, textos extrabíblicos e documentos alusivos ao tema. Por ser uma pesquisa que ajuda a contextualizar o texto de Mateus 12, 22 ao 32, para melhor interpretá-lo hoje, tomamos como auxílio vários autores bíblicos, como Joaquim Jeremias, Isidoro Mazarolo, Samuel Pérez Milos, Uric Luz, Francisco Graziano, Wagner, Roberto de Paolo, o Carlson, também o Carter, Grilli e outros autores de grande importância, assim como Metzinger e Klaus Berger e Omanson, com suas variantes textuais, que com seus livros na área da exegese do Novo Testamento nos oferecerão todo o suporte para a análise crítica da perícope supracitada. A presente pesquisa, em seu conteúdo, está distribuída, além da introdução e conclusão, em 5 capítulos. Cada capítulo tem o objetivo de demonstrar a importância do tema escolhido. Sendo assim, no primeiro capítulo, fazemos o Estado Questiones, ou Estado da Questão, a respeito do tema A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, em Mateus 12, 22 ao 32, com as contribuições necessárias de diversos autores que escreveram em diferentes anos, seguindo uma ordem cronológica. Não obstante, neste capítulo, atentamos apenas ao que se refere aos versículos 31 e 32 de nossa perícope e não ao comentário como um todo. No segundo capítulo, fazemos a análise crítica de Mateus 12, 22 ao 32, utilizando algumas etapas do método histórico crítico para que haja uma melhor compreensão exegética do tema. As seções deste capítulo estão divididas pelos seguintes tópicos: o texto de Mateus 12 ao 22 é a sua tradução, crítica textual, a crítica literária ou da constituição do texto, a crítica da forma e a crítica do gênero literário. E como a seção de Mateus 12, 22 ao 32 foi elaborada? No quarto capítulo, desenvolvemos o comentário exegético de Mateus 12, 22 ao 32, que foi dividido em 3 partes. A cura do endemoniado cego e mudo, Mateus 12, 22 ao 24. Percebido essa modificação no texto. No início, na página 168, alteramos a frase, o qual será desenvolvido a partir das análises realizadas nas diferentes etapas metodológicas utilizadas na exegese, para a frase, o qual será desenvolvido a partir das análises realizadas nas diferentes etapas metodológicas utilizadas nas análises críticas de exegese, porque agora é o nome desse capítulo. Tendo em vista que o comentário exegético de Mateus 12, 22 e 32 foi transformado em um novo capítulo. Algo que eu tenho falado muito, que uma exegese, utilizando o método histórico crítico, todos os métodos não se constituem apenas num debate acadêmico, mas tem profundas e importantes contribuições pastorais. Então, parabéns, Adalberto. Obrigado. Pela sua tese, ela está muito boa. Muito obrigado pelas contribuições, todas anotadas. Obrigado. Muito obrigado, professor Dualdo. Eu não sei, ouvindo, e perdão, eu tive que entregar uma placa a um professor que estava se despedindo, fui lá correndo ali. Se ouvindo sua fala naquela questão de uma dessas citações circunstâncias, se não seriam citações circunstanciais. Porque como ele está entre aspas, depois seria bom conferir no texto original, Adalberto. Sim, senhor. Que por sua vez é do Carlson.
se ali ao invés de circunstância não é circunstanciais. Sim, senhor. Também, né? Tá ótimo. Poderia ser. Que daria muito sentido. Bom, você quer dizer alguma coisa? Não, eu tô feliz, velho. Feliz. Olha só. Ué. Não quer fazer nenhuma pergunta? Não, quero agradecer ao Doaldo também. Obrigado. O Doaldo pode falar mais. Amém. Então, muito obrigado, professor Doaldo. Eu passo de imediato a palavra ao professor Leonardo Silveira, a quem agradeço também. Ele que tinha uma coisa para fazer, e eu falei, olha, se quisesse, decline. Ele falou, não, faz questão de estar. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e lhe passo a palavra. Bem, bom dia a todos. Bom dia aí ao Adalberto. Bom dia, mestre. Quero começar já parabenizando pelo trabalho e pelo término do curso, né? De certa forma, esse é um momento muito importante e que a gente realmente fica registrado na vida da gente um rito de passagem importante. O Adalberto, a quem eu já conheço aí há um tempo, né? Desde a graduação, e tem demonstrado aí um desejo desde o início de se dedicar à teologia bíblica. Num primeiro momento, né, a experiência de sala de aula, os professores de Bíblia ficam muito tristes porque o pessoal acaba indo para a sistemática, mas o Adalberto desde o início quis se dedicar e tem se dedicado a essa área. Bem, em relação à sua tese, que eu li com muito cuidado, como foi dito desde o início, a palavra que mais se repetiu foi a palavra desafiador, né? É um texto desafiador, um texto que, de fato, particularmente eu não gostaria não teria interesse de pesquisar, mas agora não preciso mais pesquisar porque o seu trabalho já traz esse arcabouço de informações a respeito desse período, principalmente da parte final. Como parte aí do nosso rito do gênero literário banca, eu vou fazer algumas observações, e essas observações visam aí procurar contribuir com o seu texto, a partir de algumas coisas que eu fui observando à medida que lia. Fui lendo o texto e fui fazendo algumas perguntas, né? É claro que as questões ortográficas que você vai ver depois, e já foram apontadas pelo professor Doaldo, mas que eu também coloquei num arquivo, é claro que depois você vai observar e vai consertar. Quanto mais a gente lê o texto, mais a gente enxerga coisas que no primeiro momento a gente não via. Bem, o seu trabalho tem uma divisão extensa, né? Praticamente contando com a introdução e com a conclusão, nós temos aí 7 capítulos. O capítulo do Status Questiones é o capítulo com o maior número de páginas, né, de 60 páginas. Isso. Se utilizou daquela informação, né? Em relação às suas notas de rodapé, uma das primeiras, logo na introdução, ela chamou minha atenção, que é quando você diz, né, e eu acabei acho que não mencionando a página em si, mas é um trecho que você diz assim: as pesquisas em volta dos textos canônicos neotestamentários são fascinantes. E aí tem uma nota de rodapé que trabalha essa questão, né? O que me chamou a atenção é que era a segunda vez que a palavra fascinante aparecia, que ela tinha aparecido um pouco antes, mas o que também se destacou é que quando eu fui observar as referências, o Gonzaga, o professor Laudeci aqui citado em 3 referências, e as 2 últimas, a gente não tem especificamente essa frase. A gente não tem nenhum tipo de relação com essa frase. Principalmente o último do Ferreira, o artigo do Ferreira, que você coloca praticamente uma parte do artigo, né, da página 106 até a página 127. Então, a partir daí, eu fiquei um pouco mais atento a algumas dessas notas e fica como uma sugestão de você procurar dar uma revisada nelas, porque às vezes você coloca várias outras referências e aí eu me perguntei, será que essas referências, elas de fato estão apresentando
a mesma ideia ou não, né? Porque isso me chamou a atenção, e eu vi isso também em outros momentos. Já na página 16, você, como leitor do texto bíblico, como seguidor de Jesus, em relação a isso. Com isso eu encerro aí as minhas falas e agradeço aí mais uma vez a oportunidade de participar dessa banca. Muito obrigado, professor Leonardo. Então nós temos aí as observações e agradecemos, e temos as duas, ou melhor, uma pergunta que se desdobra nas duas dimensões aí da contribuição. Então, Adalberto, por favor. Não, aquele texto que eu... Obrigado, professor Leonardo, pelas contribuições. O texto que eu coloquei no final é para que o leitor tenha uma visão de como realmente todo o texto de Mateus 11:12 daria ali. Então, uma leitura mais panorâmica, ao invés de olhar só as tabelas. E aí eu concluo para todo mundo ter uma visão panorâmica. A análise retórica bíblica semítica, ela contribui com a estruturação do texto. Então, da forma dela estruturar, a gente consegue alcançar esses pontos que vão deixar mais visíveis a questão da temática que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, como, por exemplo, o paralelo, que vai dar a ideia do que seria o pecado contra o Filho e o pecado contra o Espírito Santo. E a pergunta sobre ela ser pessoal, eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu não tinha essa mesma visão que a tese me proporcionou, as pesquisas me proporcionaram. E realmente me trouxe à luz muita coisa, principalmente, como a pergunta foi pessoal, então também eu vou falar dentro do contexto que eu vivo de fé, que é o contexto pentecostal. Então, no contexto pentecostal, há inúmeras ideias de blasfêmia contra o Espírito Santo, desde zombar das pessoas que são usadas pelos dons, como qualquer outra coisa. Então, eu pude ter uma percepção melhor, e realmente eu concordo com essa nova perspectiva que eu tenho sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que realmente eu não tinha. Então, por isso que foi gratificante também. E aí eu repito, gratificante e desafiador, porque não tem uma lógica, ainda mais no Evangelho de Mateus, que é usado muito a palavra perdão, perdoar, o verbo, né, afirme, e a gente vê agora Deus não perdoando. Então, por isso que a gente fica assim, como assim Deus não perdoa? Então, aumentou muito a minha perspectiva de fé nesse contexto, e também para poder dar uma resposta mais satisfatória para o contexto que eu também vivo. Não só para o contexto que eu vivo, mas em outros contextos também. Muito obrigado. Eu vou até antecipar meu remédio de pressão. É melhor, escrutínio é melhor. Seus esforços foram conduzidos a bom termo, graças à direção firme e competente de seu orientador, o Padre Valdeci Gonzaga, a quem congratulo e agradeço por ter me convidado para fazer parte dessa prestigiosa banca. Aos meus colegas professores que comigo avaliam a tese, também estendo a minha mais respeitosa saudação. Existem certas passagens bíblicas que sempre suscitam debates e perplexidades. Tal é o caso do texto em questão. O pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um tema que comparece em todos os sinônimos. O contexto é aquele do confronto com os fariseus que acusam Jesus de expulsar demônios com a ajuda de Beelzebul. É no calor do debate que Jesus afirma que tudo poderá ser perdoado aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não será perdoado nem nesta vida, nem na futura. Estaria então Jesus afirmando que o amor de Deus pelos homens não é, de fato, infinito? Ou haveria certos pecados tão grandes que superariam a medida do amor de Deus por nós? Estes são dois exemplos de perguntas com as quais devemos lidar cotidianamente na pastoral.
Além de tudo, gostaria de felicitar o candidato pela escolha do texto. Apesar de ser bastante obscuro, passível de várias interpretações, você não fugiu da problemática e tentou dar a sua contribuição para o melhor entendimento do Logio. Sendo assim, os objetos material e formal encontram-se perfeitamente claros desde o título do trabalho. Quanto à expressão escrita, o candidato fez um bom uso da língua portuguesa. Como é possível acontecer em trabalhos dessa envergadura, ainda passaram algumas imperfeições. Eu sugiro que um outro leitor faça a revisão final do trabalho para que certas frases truncadas adquiram maior fluidez. Eu também vou passar para você a minha visão, onde eu assinalei algumas questões também que eu percebi ao longo da minha leitura. Sim, senhor. A bibliografia é rica e consta de comentários bíblicos, artigos de revistas científicas, verbetes de dicionários e outras obras de referência, e isso nas mais variadas línguas modernas. A metodologia científica foi corretamente empregada, seguindo os parâmetros do nosso departamento de teologia. Acerca da metodologia bíblica, a conjunção de dois métodos, um diacrônico e um sincrônico, contribuiu para observar o texto a partir de pontos de vista variados. Os capítulos dialogam entre si e, ao final da leitura, fica relativamente clara a posição do autor acerca do problema tratado. Hoje, não podem insistir muito fortemente, pois a graça de Deus está reinando. Entendi. Então, eu pergunto, você está aqui nesse texto? Entendi. E se estiver, como conjugar essas afirmações com a liberdade humana? Entendi. Mais uma vez, Adalberto, parabéns pelo seu trabalho e que desejo que a sua pesquisa redunde em frutos de salvação para você e para todos aqueles que estiverem sob seus cuidados. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Adalberto, você tem agora, então, a pergunta do professor, e se quiser tecer mais algum comentário, pode fazer. Entendi muito bem o que o padre Heitor falou, e com a sua leitura ficou até mais claro. Então, eu vou revisar e vou pontuar essas partes com a minha interpretação, com aquilo que eu concordo ou discordo desses autores. E agradecer mesmo, foi muito bom. Qual é a sua opinião, Adalberto? Não, a minha opinião é que o pecado pode sim ser cometido hoje. E aí, assim, a gente não é o criador da roda, né? Eu até li no meu resumo. Agostinho de Hipona disse o quê? Que se nós dissermos que todo mundo cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, então não tem mais o que a igreja fazer, porque ninguém é salvo. Agora, se nós também dissermos que o pecado não existe, então Jesus mentiu e está lá no texto. Então, eu acredito sim que uma pessoa pode cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo nos dias atuais. E isso eu vou colocar no texto lá. É porque às vezes também a gente se preocupa, porque tudo tem que botar nota de rodapé, né? Como é que eu vou botar nota de rodapé naquilo que eu estou falando? Mas aí eu estou entendendo que eu tenho também liberdade para fazer tal coisa dentro da tese. E eu agradeço sua orientação e pode ter certeza que vai chegar dessa forma no departamento. Nem sempre a gente mas tudo caro. Pressão, ó. Deus me livre, guarde. Vamos lá. No dia 20 de dezembro de 2024, às 9 horas, em reunião realizada por meios de comunicação remota, reuniu-se a banca examinadora constituída pelos professores doutores Valdecir Gonzaga, orientador e presidente, PUC-Rio, Heitor Carlos Santos Utrini, PUC-Rio, Leonardo dos Santos Silveira, Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Fábio da Silveira Siqueira, PUC-Rio, Doaldo Ferreira Belém, FIB, para examinar a tese de doutorado intitulada A Blasfêmia contra o Espírito Santo e o Não Perdão. Mateus 12, capítulo 12, versículos 22 a 32, à luz da análise retórica bíblica semítica, apresentada por Adalberto do Carmo Teles, ao programa de pós-graduação em teologia da PUC-Rio, como requisito parcial para a obtenção do grau de doutor em teologia na área de teologia bíblica. Como é que é o remédio aí? Losartana. Da coisa, pelo amor de Deus, né? Losartana Decisão pentecostal. da banca, decisão da banca,
tese de doutorado aprovada, sugerindo a incorporação daquelas observações que foram feitas ali, que eu lhe passo. Os professores vão passar a mim. Sim, e eu pego e coloco para você. E você terá 3 meses para poder celebrar o Natal, o Ano Novo e poder fazer. Então, Sim, parabéns, senhor. felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Muito obrigado. Parabéns, Adalberto. Obrigado. Parabéns, Adalberto. Obrigado. Gente, Você merece. Com muito aquelas obrigado. revisões lá. Então, você tem a palavra. Linda, Adalberto. Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tem a palavra agora, Adalberto. Ainda estou nervoso, mas vai passar. A Deus, meu Senhor, toda a glória, que me proporcionou, cuidou do meu mestrado, cuidou do meu doutorado, cuidou da minha graduação, e agora está cuidando de uma nova graduação que eu estou fazendo, letras, português, grego. Eu vou deixar o padre por último, pode, vou descer. A CAPES e a PUC Rio pelos auxílios prestados, sem os quais esta pesquisa não poderia ter sido realizada. A biblioteca da PUC, que me ajudou com praticamente quase todos os artigos que eu pedi, que eu pesquisei, né? Dos que eu pedi, praticamente todos. Aos familiares, principalmente a minha esposa, Sheila Teles, te amo. Você faz parte de tudo isso, por aturar, por ficar sozinha, por pedir atenção e eu dizer, eu tenho que voltar para o computador. Muito obrigado. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Auma, que eu estou como pastor há 21 anos, pelas orações, pelas manifestações de carinho e apreço, sempre vibraram comigo desde quando eu passei para o mestrado. O pastor Luca, que está aí assistindo, não deixou nem eu chegar em casa, viu lá no site da PUC que eu tinha passado no mestrado, já foi falando, passou. Então, muito obrigado por essa vibração. Aos professores que participaram da comissão examinadora, professor doutor Heitor Carlos Santos Utrini, professor doutor Fábio da Silveira Siqueira, sou sempre um gentleman nas teses, né? Então, muito obrigado. E o padre Heitor também, com todo o seu amor e carinho. Professor doutor Leonardo Silveira e o professor Dualdo Belém, que contribuíram bastante. Aos professores do Departamento de Teologia PUC Rio, também ao professor Leonardo Agostini Fernandes, professor doutor Abimar Oliveira de Moraes, professora doutora Maria de Luz de Correia Lima, professor doutor Heitor Carlos Santos Utrini, já falei, pelos ensinamentos e pela ajuda. A todos os funcionários do Departamento de Teologia, aos meus companheiros e amigos de estudo da PUC Rio, que a gente vai carregar pro resto da vida, a FAICAD, que me deu a primeira formação teológica, tornando possível o início de todo este trabalho, aos amigos que de uma forma ou de outra estimularam-me e ajudaram-me, de modo especial o grande amigo professor mestre Esdras Bento, que foi o que falou comigo lá em 2016, faz o mestrado, ao professor doutor Leonardo Silveira, que também lá atrás me ajudou, que foram um dos primeiros a incentivar-me a fazer o mestrado. E ao senhor, professor, mestre, padre, amigo, irmão mais velho, todo o meu carinho, o senhor entrou na minha casa, entrou na minha vida, o senhor entrou na minha família, foi na minha casa lá no morro, viu bandido de fuzil, não teve medo, palestrou na minha igreja, aos nossos alunos do Dalit. Cheguei na PUC em 2017, Deus me direcionou ao senhor. Na época o senhor era coordenador da graduação e me perguntou: o que você deseja? Eu quero fazer grego, quero aprender sua matéria, e o senhor me permitiu estudar na época 3 matérias, hebraico e grego, e a sua. E eu me lembro que eu chegava às 6h40 da manhã na PUC e ficava do lado de fora só para poder te aguardar chegar, para ser um dos primeiros a apertar sua mão. Muito obrigado. Se fecha um ciclo hoje na PUC, mas não na nossa vida.
falo do senhor para todo mundo, tenho um carinho e um respeito muito grande pelo senhor. Que Deus lhe sustente, que Deus lhe ajude. E o senhor sempre vai ter uma pessoa muito grata por tudo que o senhor fez por mim, pela minha esposa. Lembra quando eu de madrugada estava tirando alguém para morrer lá na boca? E minha esposa te ligou, o senhor disse, eu estou na França, eu vou orar por ele. O senhor, 6 horas da manhã, me ligou. Dalberto, já resolveu aí? E de 3 horas da manhã às 6 da manhã, eu lá resolvendo para a pessoa não morrer, e o senhor me ligou. Enquanto os meus obreiros estavam tudo dormindo. Então eu quero agradecer ao senhor por tudo mesmo que o senhor fez nesses anos inteiros. Que Deus lhe abençoe e que o senhor permaneça como esse homem de fé e contribuindo com a teologia e também com a nossa fé. Seus conselhos pastorais, ministeriais, me fortaleceram e me ajudaram até hoje. Então não posso deixar de falar isso aqui e mostrar para todos os meus amigos que estão aqui a importância que o senhor tem na minha vida e na vida da minha esposa. Se alegrou quando viu que eu saí de dentro da favela e consegui um apartamento, me abraçou, parabenizou. E esse é o papel de um amigo, se alegrar nas conquistas dos seus amigos. E foi tudo isso que o senhor fez. Então eu também devoto aí esse doutorado ao senhor, por tudo que Deus lhe permitiu fazer na minha vida. Muito obrigado, Padre Valdeci. Esses são os votos meus e da Sheila, da minha família. Amém. Eu quem agradeço muito o carinho, a amizade, e depois não só a mim, mas ao próprio departamento. Você, como eu dizia no começo, iniciou conosco desde o propedêutico, depois o mestrado, doutorado. É um homem que tem muito colaborado conosco com publicações, isso tem ajudado muito. Antes mesmo que fosse condição para o mestrado e o doutorado, para se chegar à defesa, você já era homem que se destacava em publicações entre os alunos. Então, minha gratidão pessoal, como amizade, como carinho, a você, a Sheila, que está aí nos ajudando, e parabéns por esta etapa e que as conquistas possam... Olha a Sheila lá, ó. Olha só. Deus abençoe. Obrigado, Sheila. Obrigado por apoiar e aturar o Adalberto o tempo todo. Eu que agradeço, Senhor. Deus abençoe, parabéns novamente. Obrigado. E com certeza nós iremos tomar refeições e rezar e conversar muito juntos. Sim, senhor. Então, que Deus abençoe, parabéns, obrigado. Amém, obrigado. E nós vamos depois conversar, os professores estão passando os textos, eu lhe passo para as correções. Que eu já vou como conduzir. você é um homem bastante rápido, mas pode festejar Natal e Ano Novo, que nós vamos lhe dar mais tempo. Sim, senhor. Para festejar com a família e com o pastoreio da igreja. Amém. Então todo mundo pode abrir o microfone agora também, né? Parabéns, Adalberto. Obrigado, Padre Heitor. Parabéns, meu pai. Parabéns, Adalberto. Obrigado, obrigado. Parabéns, Adalberto. Obrigado, Eduardo, obrigado. Obrigado, professor Leonardo. Obrigado, gente. Dualdo, obrigado, Dualdo. Poxa, Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Ah, muito obrigado. A irmã aí, ó, a irmã lá da UF. Pai, Senhor. Obrigado, Viviane. Amém. Instagram, aí eu falei, tu estuda 4 anos, vai sentar lá na frente, os caras pegar e arrasar com a vida. Mas a Roberta assistiu a defesa? Filmando. Aí, gente, ó, olha a tese. Olha a bagunça que tá essa tese. Claro que é para poder participar aqui. Muito obrigado a vocês, o carinho, a força aí. Olha, Deus abençoe vocês. Consegui, gente. Doutor agora, hein? Olá, queridos Haris Cairene. Então, hoje é o grande dia. Depois de 4 anos de pesquisa, iniciei o meu doutorado em 2021 na PUC Rio de Janeiro. E agora há pouco acabou. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, tá lá no Instagram. Minha defesa de tese, a blasfêmia contra o Espírito Santo e o não perdão. Mateus 12, do 22 ao 32.
a partir da análise retórica bíblica semítica. Eu quero agradecer ao meu orientador, o professor doutor Valdeci Gonzaga, a PUC, agradecer a você que assistiu, da minha igreja, amigos, familiares, agradecer a todos vocês. Agora saia da frente, gente, tira o pé do freio, que o homem agora é doutor. Deus abençoe, um abraço, Feliz Natal e Feliz Ano Novo!